Então, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em todos os corações, em todos os lares, em todas as atitudes, né, nossas. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais. Capítulo 3, Lei do Trabalho, limite do trabalho e repouso. Hoje nós vamos falar das questões 684 e 685. Kardec, na questão 684, faz a seguinte pergunta: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? A gente já é bom a gente entender. Quando a pergunta que ele faz, a gente já consegue observar que ele está falando de alguém que já tem autoridade, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade. Então, ele está falando de irmãos, né, encarnados que já têm autoridade sobre outro mediante o trabalho que nós estamos estudando, impondo a seus inferiores excessivo trabalho, ou seja, a gente observa muito nos dias de hoje, devido à ganância de muitos homens, né, pelo dinheiro, pelos bens materiais, que se aproveitam do trabalho do outro, que precisa desse trabalho, que está disposto ali, que tem as suas necessidades, então ele fica submisso. Então, esses que têm essa autoridade se aproveitam sobre esses inferiores que têm a necessidade do trabalho. E o Espírito de Verdade responde: isso é uma das piores ações. Olha, é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, ele nos fala que é uma ação, por quê? Porque está indo contra o irmão, né? E está impondo não só sobre aquele espírito, porque ali é uma alma que está ali, que ele poderia estar ensinando, que ele poderia estar auxiliando, mas não, ele está colocando ações sobre esse que prejudica a sua parte física e sua parte moral também. E transgride as leis de Deus. Que leis são essas? As leis físicas e as leis morais, porque ele está agredindo também fisicamente aquela alma, aquele irmão, porque ele está trabalhando além do que pode, além do que deve, devido à necessidade de precisar levar o alimento para casa, de precisar... porque tem outros ali que precisam dele fora dali também. E qual que é essa lei maior que ele está transgredindo ali? É a lei do amor. É a lei, porque se nós soubermos trabalhar dentro apenas da lei do amor, as outras leis já estarão funcionando plenamente em nossas vidas. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, através do Divaldo, ela nos diz: todas as criaturas têm consciência da lei de Deus. Nós sabemos, né, que essa lei está na nossa consciência, sabendo o que necessita para a própria felicidade. Por quê? Porque nós procuramos a felicidade. Nós temos uma ideia, ainda que muito fraca, né, e superficial, de uma felicidade que nós estamos aprendendo que não é a verdadeira felicidade, que é essa felicidade terrena, quando encarnados, e nós buscamos isso, temos essa necessidade. Mas temos que estar dentro das leis de Deus. E é aí que essa felicidade não se encaixa, a nossa tão almejada felicidade. Os desmandos a que se entrega, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe,
não lhe permitirão tranquilizar-se, porque, inscrita na consciência, aquela lei superior, a seu turno, no momento justo, convocará um infrator ao reajuste, de que ninguém se furta. O que é isso? É Deus castigando? Não. E quem que vai vir? Quem que vai mostrar que está errado? Né? Quando a gente desencarna, nós nos deparamos com a nossa própria consciência, onde estão as leis divinas. Então, como que vamos nos tranquilizar percebendo do que estamos causando a um irmão, o que causamos, e tem os próprios irmãos que ali vêm nos lembrar disso, nos cobrar disso. Então, não é Deus que coloca essas leis de maneira a estar julgando, a estar castigando. Somos nós mesmos que percebemos e enxergamos a necessidade de passar por aquilo novamente, ou não, ou através de reajustes na mesma área, mas que vão nos trazer o mesmo ensinamento. Então, quem vai nos mostrar é a própria consciência, porque as leis estão ali. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem, Kardec nos diz: não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Então, não apegar as riquezas terrenas, a se apegar a um cargo que tenha, uma vantagem de estar no momento superior e usada aí da autoridade. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Nós enxergamos aí como que Kardec quer mostrar a nossa responsabilidade quando estamos ali com alguém que está ali sobre o nosso mando, como ele diz, né, sobre um trabalho, e isso é normal, porque em tudo se tem isso, tem essa hierarquia, é necessário ainda, nós precisamos disso. E nesse momento que podemos estar ajudando de uma maneira a trabalhar o bem, de uma maneira de auxiliar, e dessa maneira colocamos aquele irmão abaixo ainda, de uma maneira que ele se sinta inferior, ele já está numa situação inferior, e a gente se utilizar para colocar ainda mais baixo, lembrando que esse estar baixo é somente aqui, nesse momento, nessa vivência, nessa reencarnação. Então, Kardec diz: evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Né, as paixões terrenas aqui. Então, utiliza daquele trabalho, daquele irmão para crescer, para ganhar riquezas, para aparecer perante os outros, porque o orgulho fala mais alto. Isso vai prejudicar, vai se tornar menor quando chegar no plano espiritual e perceber que aquilo foi tão... que não teve valor algum, que aquele valor foi apenas dentro da própria mente. E a consciência vem cobrar isso. E Kardec, nessa questão 684, ele cita a questão 273, porque casa com o que estamos falando, quando o Espírito de Verdade diz: um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade.
ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou de seu poder. Então, ele vem nos trazer um exemplo nessa questão que o Kardec cita. No livro Fonte Viva, no capítulo 60, Emmanuel, através dos Chico, nos diz: é justo, porém, salientar que a fortuna ou autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertence, ou seja, a gente tem tantas coisas acontecendo nessa vida, tantas coisas que estamos passando, que isso é o valor menor que a gente teria que dar, seria essas coisas terrenas. A autoridade, a se achar superior, o dono de todo o poder, de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então, ele vem nos dizer que Deus, né, nós homens, que ele diz, encarnados, Deus nos empresta isso, para que a gente trabalhe a parte moral, para que a gente melhore as nossas dificuldades, para que a gente melhore essas necessidades que temos, do que temos que aprender na parte moral mesmo, e não nessa parte material, que nós apenas, muitas vezes, temos o olhar só para a parte material. No livro ainda do Evangelho, no capítulo 17, no item 9, um espírito protetor nos diz: o superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus, ou seja, não importa, estamos em uma profissão. Em cada encarnação estamos numa profissão diferente, talvez. Então, hoje posso estar posso ser superior mediante um trabalho como encarregado. Uma outra encarnação eu posso estar como subordinado. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido. Então, já pode ter passado por aquilo e aprendeu, não passou ao acaso aquela encarnação. Aprendeu ali o que tinha que aprender e vem novamente para ajudar alguns que ainda estão ali como subordinados. Ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como, por sua vez, os tratou. E aí vem como subordinado e muitas vezes encontra ali um encarregado, um chefe, um superior que o trate com bondade, com amor. Por quê? Porque ele guardou as palavras do Cristo e ele vive dentro dessas palavras. E quando se vive, quando se mentaliza, quando o pensamento vive nisso e as ações também, ele consegue ter ao redor dele, né, espíritos que estão também atrás disso. É como nós nessa noite, estamos aqui juntos, estudando essa doutrina que nos enriquece, que nos ensina a sermos melhores a cada dia. Nós estamos juntos porque nós estamos atrás da mesma coisa. Então é assim, vem numa encarnação e vai encontrar esses afins. A questão 685. Kardec pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? E o espírito de verdade responde: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Então, sim, o idoso tem direito ao descanso, tem o direito de repousar. Isso não quer dizer, como a Solange falou na semana passada, isso não quer dizer que que ele não vai poder fazer nada, tem que ficar à toa. Não, ele pode fazer coisas que gosta, algum trabalho que goste, que vai ter prazer em fazer, sim, mas isso dentro de suas forças. Então, ele não é mais obrigado. E lembrando que muitos desses idosos podem ter passado com encarregados, com superiores, que fizeram com que suas forças
né, as suas funções físicas têm ficado debilitadas. E eles precisam de nós. E aí tem uma subpergunta que Kardec faz. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aquele que já está velho, que ganha pouco, que não consegue, que tem que trabalhar ainda, porque ele precisa de mais, ele precisa de medicamentos, mas ele não consegue mais, ele não tem essa força mais para trabalhar. Como fazer com ele? Isso que Kardec pergunta. E o Espírito de Verdade responde: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Eu vou além, ainda falo que é a lei do amor também. Porque estamos em sociedade aqui, mas de um modo geral, olhando pelo lado espiritual, nós somos uma grande família. Nós temos que olhar um pelos outros. Hoje eu posso estar mais forte, amanhã não. É para isso que estamos aqui juntos. No livro Estudos Espíritas, a Joana de Ângeles nos diz, no capítulo 11, que tem o nome de trabalho. Sendo o trabalho uma lei natural, porque nós precisamos, e aí já entra vários tipos de trabalho, né? Tem o trabalho físico, tem o trabalho moral, tem o trabalho assistencial, é um trabalho em família. O repouso é consequente conquista que o homem faz jus para refazer as forças e continuar em ritmo de produtividade. Então, o repouso vai dar esse ânimo de se continuar, falando do trabalho em si. Quando tem o repouso, vai conseguir restabelecer essa força para continuar. O repouso se lhe impõe como prêmio ao esforço despendido, sendo-lhe facultado o indispensável sustento nos dias de velhice. Então, quando chega na velhice, o idoso tem o direito desse repouso, de não mais se esforçar tanto, porque já não consegue tanto. Quando diminui o poder criativo, as forças e a agilidade na execução das tarefas ligadas à subsistência, ou seja, quando ele já não consegue mais. É indispensável o sustento. Então, nós temos que estar atentos, não deixar que eles fiquem esquecidos. Porque se estamos aqui hoje, foi por causa deles, porque eles foram na frente, foram abrindo o caminho para nós. E lembrando que dentro disso, dentro da lei de ação e reação, eu trago aqui umas dicas de como lidar com o idoso. A prolongada e desnecessária permanência do idoso enfermo em hospital, para os parentes se verem livres dele. Então, não fazer isso. Muitos querem que fique no hospital para ficar livre. É uma maneira de se livrar do idoso que está com algum problema. Não quer ter trabalho em casa. A constante falta de tempo para conversar com ele. Gente, é tão gostoso conversar e tem tanta coisa edificante para aprender. Se tiver ouvidos para ouvir, se tiver atento ao que um idoso conta, foi uma vida, tem histórias riquíssimas que nos ajudam a não cometer erros. A ausência sistemática de paciência para compreendê-lo. Temos que ter paciência. Vem as dificuldades com a velhice. Nós precisamos ter esse carinho, esse amor para lidar, para entender. Porque todos nós queremos, né, ficar velhos. Nós não queremos desencarnar agora. E vamos passar por isso. Como que nós queremos ser tratados? O desinteresse pelos seus problemas, ou achar que os problemas deles é uma bobeira. Nossa, isso aí não tem nada a ver. Nem vou ouvir.
É tão simples de resolver, mas para mim pode ser simples. Para ele, não, é ter atenção, é ter carinho com aquilo, ouvir o problema. Talvez eu possa resolver. A tendência de ignorá-lo, de considerá-lo verdadeiro objeto descartável, que só atrapalha aqueles que já não caminham mais. Muda de uma cadeira, põe para lá, muda, põe para lá, esquece no sol, né? Então, a gente precisa olhar para um ser humano ali, para uma alma ali, um irmão que precisa de nós. O desconhecimento da solidão que o aflige, que nem sempre significa estar sozinho, mas o sentir-se só e indesejável. Porque muitos deles se sentem um peso por estar dando trabalho. E aí eles se sentem nessa solidão. E se a gente for pensar, os idosos passam por muitas perdas. Eles têm perdas de pessoas queridas da mesma idade, muitas vezes perdas dos amigos, porque trabalhava, parou de trabalhar. E eles têm muitas vezes dificuldade com essa parte de internet, de telefone, não tem contatos. Então a gente precisa estar ali para auxiliar com amor, com carinho e com paciência. Eu achei num site do Centro Espírita Luz e Caridade, uma mensagem desse senhor Antenor Ribeiro. Eu achei muito interessante, trouxe um pedacinho. É preciso sempre lembrar que as fases da vida são transitórias. Assim, as crianças de hoje serão os jovens de amanhã, os jovens serão os adultos e estes os idosos. A condição de idoso de cada um requer, pois, planejamento e compreensão para as mudanças e desafios a serem enfrentados. Então, serve para nós também, para nós que ainda não chegamos a estar debilitados, talvez. Então, serve para nós, para planejar, para trabalhar isso em nossa consciência. E para poder olhar para o outro que já está nessa fase e precisa de nós. No livro Correio Fraterno, na lição 17, André Luiz fala através do Chico. Se a individualidade e o caráter não dependem da roupa com que o homem se apresenta na vida social, ou seja, a gente não julga as pessoas pela roupa que ela está usando. Nem podemos andar na rua e julgar as pessoas pelas roupas que estão usando. Então, a veronilidade juvenil e o bom ânimo não se acham escravizados a roupagens transitórias. Ou seja, não é porque eu esteja numa idade mais avançada que eu tenho que ser tratado de uma maneira que não vou dar nem atenção, não vai entender, já coloca como se fosse uma pessoa que não vai entender nada, que não adianta explicar. E não, ali dentro tem um espírito juvenil, que tem bom ânimo de aprender, de correr atrás. Tem que tirar essa visão, né, essa visão ruim, esse preconceito. O jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será um velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será um moço do futuro. Lembremos, porém, de que a vida é imortal. A verdadeira vida é imortal. De que o espiritismo é a escola ascendente de progresso e sublimação. De que o evangelho é luz eterna, em torno da qual nos cabe o dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor, e num abraço compreensivo de verdadeira fraternidade, no círculo das esperanças, dificuldades e aspirações que nos identificam uns aos outros, continuemos trabalhando. Continuemos trabalhando, mas sempre com um olhar para o outro que está ao nosso lado, precisando de nós. Sempre tem alguém que pode receber o nosso auxílio. Não vamos fechar os olhos
Porque quando a gente olha para o problema do outro, que a gente quer auxiliar, a gente esquece dos nossos. E eles ficam bem pequenininhos e vai ficar mais fácil de resolver. Kardec, depois dessas questões, ele traz uma nota, tem uma nota dele no livro. Muito interessante, né? Ele, como muito inteligente, ele tem um olhar muito diferenciado do que às vezes a gente lê. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. Então, não adianta dizer a todos que tem que trabalhar. Não é? Vai reencarnar e tem que trabalhar para sustentar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Ou seja, na época estava até acontecendo que quando Kardec estava escrevendo e codificando as obras, estava acontecendo a segunda revolução industrial. Então a gente até entende o que ele fala aqui, que os homens precisavam trabalhar, mas não estavam encontrando trabalho. Então, como isso, assim, muitos tinham muito e outros não tinham nada, não encontravam trabalho para sustentar. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria, ou seja, se não encontra, acontece, né, essa miséria geral. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, a ciência estava mais focada, a ciência econômica, em produzir e vender, que os outros começariam a consumir, e aí iria produzir mais, e aí teria um emprego, era isso que eles queriam dizer. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver, ou seja, acontece algum problema, esse trabalhador precisa do alimento, precisa ter o salário para sobreviver. E como que ele vai ficar? Porque sempre acontece. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual. Ele não está dizendo a educação intelectual das escolas, porque isso poderia. Eles poderiam conseguir, mas a educação moral é trabalhar ali o bem e o mal, é entender isso, é olhar para o outro quando está desempregado. Eu estou empregada, é ter esse olhar, essa educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, ou seja, através de uma educação moral que trabalhe, não que fique apenas lendo ou aprendendo ali, independente da religião que fosse, mas que colocasse a mão às obras, né? E ali fosse auxiliar os outros. Se adquirisse esse hábito, iria sim melhorar isso tudo. Quando um tendo um trabalho, pudesse auxiliar o outro. Considerando-se a aluvião de indivíduos, ou seja, quantos indivíduos ali, muitos, que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos, ou seja, quantos que não conseguiram trabalho, que não tinham essa educação moral, muitos poderiam ter a educação ali intelectual, mas não tinham a educação moral, que faz parte dessa asa, né? São jogados sem freio aos próprios instintos, como animais. Serão de espantar as consequências desastrosas que aí decorrem? A gente não vê tantas barbaridades acontecendo devido a isso? Kardec já falava isso naquela época. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, essa arte da moral, o homem terá no mundo hábitos de ordem de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável,
Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, porque nós sabemos que nesse mundo que estamos vivendo, que estamos encarnando, nós passamos por problemas. Nós estamos colhendo o que plantamos, passando por esses problemas, né, que trazem esses sofrimentos. Mas se nós nos conscientizássemos e um auxiliasse o outro, seria mais fácil. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. É esse o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos, ou seja, a ordem. É ter essa ordem, é ter a previdência, é esse olhar ao outro. Isso traria segurança a todos, porque sabia que não estaria jogado ao léu, que teria alguém ali que poderia ajudar. Então é isso que eu queria trazer essa noite. Eu termino com essa frase que Jesus disse em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então vamos trabalhar um pelos outros, com mais amor, com mais carinho, com perdão, com consciência de que somos uma grande família, auxiliando uns aos outros. Boa noite, obrigada.